Boa noite, irmãos. É só para o Bill que é um boa noite mais alto, né? Boa noite, tá, irmãos? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Se você encontrou, fique em pé, por favor, porque nós vamos, logo após a leitura deste verso, louvarmos ao nosso Deus com 2 cânticos. Se os irmãos já quiserem preparar aí. Vamos lá, todos juntos. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém. É por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos que a palavra do Senhor, a revelação especial, ela é capaz de transformar a nossa vida à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos ter uma palavra de oração. Está aqui na minha frente um dos bispos do presbitério, reverendo Gessé. Eu queria pedir que ele orasse nesse momento. Vem cá, meu irmão, porque você é tão baixinho, senão o povo não vai saber quem é. Obrigado pela deferência. Senhor Deus, o quanto nós precisamos da Tua lei, o quanto nós carecemos dos Teus conselhos, o quanto nós necessitamos de colocar em prática os princípios fundamentais da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, ter boa direção, bons planejamentos e boas execuções na nossa vida, na nossa família. Nós te pedimos que nessa noite Tu nos permita mais uma vez receber no coração, na mente, ó Deus, a Tua palavra. E acima de tudo, Deus, dá-nos a graça de compreendermos e aplicarmos a Tua palavra à nossa vida. É tudo que nós precisamos, meu Pai, aplicar a Tua palavra a todas as áreas da nossa vida. Oramos com gratidão por essa noite, adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, eu pedi ontem ao nosso irmão Idemar, líder do grupo Feridas, para nos conduzir em 2 cânticos com a igreja e prontamente aceitou o convite. Então nós vamos pedir para que o nosso irmão nos conduza. Paulinho, passa um pedestal para a gente. Irmãos queridos, vamos louvar a Deus com um cântico. Muito tempo a gente não canta, não sei se aqui nessa igreja, os irmãos também têm tanto tempo que não cantam, eu sei que os irmãos conhecem. Hoje é tempo de louvar a Deus. Louvar a Deus com os Hoje é tempo de louvar.
Tenho 6 apostilas ainda. Quem não recebeu? Uma, dona Edna. 2, Conceição. Mais alguém? 3, 4. Vamos lá. Por favor, Paulinho. Irmãos, permaneçam com as mãos levantadas. Tenho mais 2. Rev Gessé. Mais alguém? Ok. Pastor Bill. 8 e 10. Muito bem. Muito bem. Bom, há momentos que o filho tem certa dificuldade. Há momentos que a esposa, ou o marido, ou o pai, ou mãe, tem certas dificuldades de colocar algo de comunicação para o seu próximo. Então, hoje à noite, eu vou abordar algo prático, para vocês saberem como realmente colocar em prática aquilo que eu fiz ontem à noite, aquilo que eu falei ontem à noite. Agora, o que acontece? A comunicação da pessoa demonstra a sua maturidade. Entenderam bem? A maneira que você conversa, o que você fala, o que você explica, seu modo de comunicar fornece para os demais a sua maturidade espiritual. São duas coisas: a comunicação nossa e a maneira que você está manejando justamente a parte material da sua vida. Então, essas duas coisas, eu percebo logo se a pessoa tem maturidade pela sua mordomia do seu testemunho e mordomia do seu tempo, mordomia do seu talento e mordomia do seu tesouro. E isso facilita para eu perceber a maturidade da pessoa. Então, hoje à noite nós queremos abordar justamente problemas interpessoais, onde há duas pessoas, vai haver problema. Acontece. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. A gente puxa o braço para a nossa sardinha. Eu quero do meu jeito. Eu penso assim que eu estou certo, você está errado. Então você sabe que logo mais cria problemas interpessoais. O que estraga a igreja mais do que qualquer outra coisa é problema interpessoal. O que cria problema na casa, na sua casa, na minha casa, é problemas interpessoais. Mas o que me anima, que a Bíblia, ela tem resposta. Ela tem solução para você poder manter justamente um relacionamento com Deus perfeito, que facilita você manter relacionamento com o seu próximo. Então, nós estamos falando sobre vida conjugal, tanto como problemas da vida familiar. Agora, o que eu quero abordar hoje à noite chama-se a mesa de conferência. Agora, eu já sei que talvez você fique pensando, mas mesa de conferência em nossa casa, como pode ser? Então, eu vou explicar para você como funciona, justamente como resolver problemas conjugais e familiares através da sua boca. Agora, isso revela justamente o que está no seu coração. Porque a boca, ela fala do que está dentro do coração do homem. O que ele pensa, ele fala. O que ele fala revela algo dele. Então, o que eu quero abordar hoje à noite é justamente uma solução para a vida familiar e a vida conjugal. Eu sou conselheiro bíblico. Na minha igreja, eu sou um dos conselheiros. E um problema que eu tenho visto maior na vida conjugal, na vida familiar, é saber como tratar assuntos delicados. Agora, eu não tenho problema nenhum conversar com a minha esposa sobre o almoço. Eu pergunto a ela, quem nós vamos almoçar hoje? Ela fala, né? Aquilo é fácil. Mas quando eu começo a conversar em outras áreas,
que são mais delicados, como eu falei para vocês ontem. Quando nós saímos do cinema lá nos Estados Unidos, eu queria a ajuda dela. E lembra que eu falei para ela, você precisa me ajudar, você tem que me ajudar. E ela respondeu, eu não tenho que fazer nada. Então eu poderia ter dito para ela, por gentileza, por favor me ajuda. A maioria dos crentes me dizem que eles amam a Deus. Mas você percebe logo mais que eles não amam a Deus. Devido ao fato que a pessoa tem problema com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Então você percebe que você está mentindo quando você fala que você ama a Deus e você não ama na prática do seu próximo. Então facilmente você percebe que a gente está mentindo. Agora veja, amará o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Agora, este é o grande e primeiro mandamento. Então, quando Jesus foi colocado na parede, através dos fariseus, eles queriam pegar ele. Mas o que ele fez? Ele respondeu biblicamente para eles. Eles não esperavam que ele ia falar aquilo. Ele falou, tem dois grandes mandamentos. O primeiro, amará teu Deus. Isso é o primeiro grande mandamento de Deus. Agora veja, ainda ele fala, e o segundo semelhante a este, é amarás teu próximo como a ti mesmo. Vocês sabem que você nasceu amando a si mesmo, sabia disso? Você procura o melhor para você. Normalmente a pessoa faz assim. Procura o melhor para ela. E ela sempre se acha certa, enquanto a outra pessoa está errada. Então ela puxa brasa para a sua sardinha. Ela procura aquilo que é melhor para ela. Cada vez que houve problema entre eu e minha esposa, entre nós houve uma pessoa egoísta. Ela. Não. Os dois. Porque você percebe que Deus nos fala claramente, com clareza, amará teu Deus, amará teu próximo, porque você já se ama. Eu nunca coloquei meu filho para estudar como irar-se. Ele irou-se sem aula. Ninguém ensinou ele para irar-se. Está dentro do coração dele. Eu nunca ensinei ele para ele pegar o melhor para ele. Mas ele pegava. Agora veja bem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o Antigo Testamento. Se você obedecer esses dois, estão me ouvindo bem lá nos fundos? Está ouvindo bem lá? Está prestando atenção lá no canto? Veja bem, a Bíblia fala que se você guardar esses dois mandamentos, os dois grandes mandamentos, você vai ser bom marido, boa esposa, bom pai, boa mãe, bons filhos, bons colegas, bons irmãos dentro da igreja. Só duas coisas. Então não é difícil. Agora a gente, às vezes, coloca ser uma pessoa cristã para ser uma pessoa espiritual. É complicado, não é complicado. O que é complicado é nós mesmos. A Bíblia, ela não é complicada. Ela é clara, ela é um manual da vida. Ela me mostra como eu devo me comportar. Ela me mostra como eu devo abordar assuntos com a minha mulher, com meus filhos. Então veja, o Antigo Testamento, Jesus falou que os dois, o Antigo Testamento, tudo que foi escrito antes, dependem desses dois mandamentos. Agora, para você entender melhor, vamos olhar onde Jesus foi crucificado. Vamos supor que eu sou aqui ao pé da cruz. A Bíblia fala que eu devo amar a Deus.
Agora, interessante, quando Jesus estava ali, crucificado, ele olhou de lado, e quando ele olhou de lado, houve um ladrão ao lado dele. Agora, veja o que ele fez. O eu, novamente, fala o seguinte: amará teu próximo. Jesus amava seu pai. Jesus havia colocado em submissão ao seu pai. Ele olhava de lado, perdoou o ladrão, enquanto o outro estava zombando ele. Mas ele manifestou o amor de Deus quando ele olhou para aquele ladrão. Agora, na minha casa e na sua casa, existem pessoas. Agora, minha pergunta para você hoje à noite: quando você está olhando para a sua esposa, quando você está olhando para o seu cônjuge, quando você está olhando para seus pais, quando você está olhando para seus filhos, para seus irmãos, você está olhando do jeito que Jesus olhou para aquele ladrão? Ele não merecia perdão. Ele não merecia, mas Deus perdoou. Então, eu não mereço, mas Deus me perdoou. E a própria Bíblia fala que o Bill deve perdoar a Nancy quando ela me ofende. E ela me ofende. Mas eu ofendo ela também. Só que nós temos solução bíblica para tratar problemas conjugais. Agora, voltando para a palavra de Deus, Jesus, no seu sermão no monte, ele fala o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Agora, percebe, eu sempre quero alguma coisa para mim. Você não quer alguma coisa para você? Às vezes, eu pergunto ao pai, ou filho, ou a mãe, o seguinte: como você gostaria que ele tratasse você? E então ele fala: eu gostaria de ser tratado com respeito, com carinho, com amor, com compreensão. Aí eu pergunto: então você trata ele do mesmo jeito que você queria que ele tratasse com você? Isso que Jesus falou. Agora veja, ele fala claramente: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Veja o que ele fala: assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, nós estamos vendo os dois grandes mandamentos, aqui os dois. A mesma coisa. Agora veja, isso então depende de quê? Os dois grandes mandamentos voltando para o Antigo Testamento. Agora, agora nós vamos entrar no duro agora. É fácil para eu amar a minha esposa, porque ela é amável. 90%. Mas se ela é amável. É fácil para eu amar seu pastor. Ele é amável. Ele me trata bem. Ele me trata com carinho. Ele me trata com respeito. Ele me ajuda. Quando ele me apanha lá no hotel, ele sempre pega a minha bolsa. Eu sou forte, mais forte que ele. Mas ele pega para me ajudar, porque ele acha que eu sou idoso, né? Ele acha, né? Mas eu já corri algumas vezes, que eu sou maduro. Muito bem. Então percebe que a Bíblia fala que você deve amar seu próximo e que é fácil amar alguém amável, não é isso mesmo? Mas veja que Jesus falou: ouvistes que foi dito, amarás seu próximo e odiarás teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Percebe? Irmãos, nós devemos amar nossos inimigos. Houve um soldado lá nos Estados Unidos, ele foi envolvido na Segunda Guerra Mundial contra os japoneses. Isso já faz um bom tempo. Então ele, no ano passado, ele faleceu. Mas foi feito um filme sobre ele. E se me engano, na língua portuguesa, o nome do filme foi Quebrado. Broken. Quebrado. Então ele foi prisioneiro
com um japonês durante 5 anos. Ele foi maltratado. Ele era crente. Ele não era crente naquele tempo. Ele era incrédulo. Incrédulo. Ele foi tratado de uma forma terrível. Ele não sabia sobre a lei do Senhor. Ele não sabia sobre amor. Então, depois da guerra, ele voltou para os Estados Unidos e ele se tornou uma pessoa bêbado. Porque ele sofreu tanto que ele achava que a resposta para ele estava colocando bebida na boca dele. Ele chegou ao ponto que ele queria divorciar da sua mulher. Ele não queria ser mais casado. Mas o que aconteceu? Ela, por sua vez, ela foi justamente um cruzado com Billy Graham, naquele tempo, lá em Califórnia, e ela converteu. E ela convidou ele tantas vezes, ele não quero ir não. Não quero saber nada da igreja, nada de Jesus, eu não quero saber nada de Deus. Porque Deus não me ajudou. Eu me ajudei. Eu suportei sem Deus. Mas um dia, ela convidou de novo. E ele foi. Naquela noite, ele converteu. Agora o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Que depois que ele converteu, ele voltou para o Japão. E ele pediu perdão do japonês lá, que tratou ele de uma forma terrível. Agora, o japonês lá nem queria receber dele. Mas ele falou, irmãos, isto é justamente o que Jesus fala. O que ele sofreu, ele foi lá, ele perdoou aquele que maltratou ele. E você, na sua casa? Você já perdoou a sua mulher? Você já perdoou seus pais? Você já perdoou seu tio? Você já perdoou a sua mãe? Você já perdoou seu irmão? Você já perdoou seu pastor? Você percebe que muitas vezes em nosso coração falta o quê? O amor. E a prova do nosso amor, quando você procura perdoar alguém que realmente ofendeu você. Agora veja, os propósitos gerais da mesa de conferência, como nós vamos utilizar essa mesa. Antes de viajar para cá, eu tinha um casal que tem um filho que tem 15 anos de idade e o filho é meio rebelde. Mas isso reflete algo também dos pais. Deu para entender? Não que os pais são responsáveis pelo comportamento dele, mas eles são responsáveis pela maneira que ele foi criado. Mas ao mesmo tempo, o jovem é responsável pelo seu pecado e não seu pai. Mas o que eu percebi, que ele estava cobrando ele muito. E ele não queria conversar comigo. O filho não queria ver com os pais. Então eu falei para os pais que eu ajudo vocês com o seu filho. Mas um dia, depois de 3 encontros com os pais, o filho veio junto com eles. Então a mãe começou a falar comigo sobre o que o filho havia feito. O pai também, ele falou sobre o que o filho havia feito. Ele estava sentado a meu lado, uma mesa redonda. A mãe aqui, o pai aqui, o filho aqui, eu estava sentado aqui. Então, ele falou que ele não obedece os regulamentos nossos em casa. É sério, né? Porque deve ter regras de casa, não deve ter. Mas o filho não obedece. Então, o pai, ele ficou meio irritado com seu filho, porque ele não obedece justamente os regulamentos de casa. Daí eu perguntei ao pai o seguinte, ele viajou de uma cidade, mais ou menos 40 milhas de onde eu estava, só para conversar comigo com a esposa, o pai e o filho. Quando ele saiu de casa, eu lhe perguntei, qual estrada você pegou para chegar aqui? Ele me falou. Eu perguntei a ele,
e o limite de andar naquela estrada, como fica? E ele falou 100 km por hora. E você, quanto você andou? É 105, 110. Então, você pode desobedecer, mas seu filho não pode. Irmãos, eu ganhei a confiança do filho. Agora, eu não apoiei o filho. O que eu queria mostrar para o pai, ele está cobrando o filho, mas ele mesmo não obedece os regulamentos da estrada. Percebe? Então, ele queria que eu estivesse aconselhando o seu filho, mas ele estava necessitando. Deu para compreender isso aí? Daí eu havia colocado para eles justamente a mesa de conferência, porque eles não sabem como se comunicar entre si sobre problemas dessa forma. Providenciar aos participantes justamente um ambiente que lhes permita comunicar biblicamente. Então, por exemplo, eu falei para eles, você tem uma mesa na sua casa? Temos. Então, vamos fazer o seguinte, você vai sentar na mesa, e seu filho, e você, e ele tem mais 3 irmãs. Então, todo mundo fica em volta. Eu quero, então, orientar como vocês devem se conduzir sobre alguns assuntos delicados de casa que vocês têm problema na comunicação. Estão me entendendo bem? Muito bem. Então, eu passei para eles justamente a aula que estou passando para vocês hoje de noite. Isso foi dado justamente para o casal e seu filho. Então, eu falei para eles, a primeira coisa, vamos abrir a Bíblia e vamos ver algo importante sobre nosso comportamento. Então, veja que a Bíblia fala, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despojar-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, provenientes da verdade. Agora veja 3 coisas aqui importantes. Está comigo, todo mundo acordado? Está comigo mesmo? Porque depois a aula eu vou chamar você aqui à frente para falar algo que você aprendeu. Está certo? Muito bem. E também lá em cima. Você fugiu. Você estava embaixo, agora lá em cima. Eu estou vendo você lá, viu? Presta atenção. Muito bem. Agora, a primeira coisa, despojar-se. A palavra despojar significa abandonar, deixar, fugir, desabituar-se. Então, a primeira coisa que eu vou ensinar eles, que eles têm que deixar algumas práticas que não agradam a pessoa de Deus. Agora, essa palavra, então, é despojamento, ou seja, desabituar-se. Deixar um hábito que não agrada a pessoa de Deus. Revestir-se, que significa que você vai adquirir justamente uma prática nova. Algo que facilita você obedecer os 2 grandes mandamentos. Porque pela sua natureza, você não obedece. Você tem que despojar-se do egoísmo. Você tem que despojar-se daquilo que não agrada a Deus. A maneira que você fala com a pessoa, que arrasa a pessoa, em vez de edificar ela. Percebem? Precisa deixar, precisa abandonar. Então, isso chama-se desabituar-se. E eu vou, então, adquirir justamente hábitos novos. Ou seja, eu vou me reabituar de algo que agrada a Deus. Ou seja, amará teu Deus, amará teu próximo. Então, eu vou passar com eles mais ou menos 5 minutos, só explicando esse trecho bíblico. Daí eu falo, serem renovados no modo de pensar. Renovado no modo de pensar, que significa que uma renovação da sua mente. Agora, somente Deus faz a renovação.
Você não pode renovar a sua mente. Mas você pode fazer o seguinte, você pode corresponder com a palavra de Deus que facilite justamente a renovação da sua mente. Você precisa ouvir a palavra. Hoje à noite, você está ouvindo a palavra. Eu já havia abordado diversos trechos bíblicos. Você está ouvindo a palavra. Você está lendo a palavra comigo. Nós colocamos já na parede a palavra algumas vezes hoje à noite. Nós estamos estudando ela. Agora me pergunto, você vai memorizar pelo menos um versículo por semana de algo de importante para a sua vida? Eu quero sugerir para você hoje à noite que esse trecho bíblico coloca de cor. Pense bem sobre a palavra. E depois você vai meditar nela. Você deve meditar naquilo que você está ouvindo hoje. Você deve meditar naquilo que você está lendo hoje. Você deve meditar naquilo que nós estamos estudando hoje. Você deve memorizar, guardar a palavra de Deus no seu coração para que você não peque contra Deus. E medita nessas palavras. E depois, você precisa praticar o que você ouviu, o que você leu, o que você estudou, o que você memorizou, o que você meditou. Você precisa praticar. Então, renovação da mente. Ele que faz, mas você vai corresponder com ele. Agora, isso facilita você ser o quê? Semelhante a Deus. Conformado à imagem dele. Isto é objetivo do crente, ser conformado à imagem de Cristo. E para isso aconteça, você precisa amar a Deus e amar seu próximo. Chama-se a lei de Cristo. Muito bem. Agora, vamos voltar para a nossa apostila. Ajudar na restauração de relacionamentos deficientes e dar início de um estilo de vida de, primeiramente, perdão. Normalmente, um grupo assim, não conheço você. Só comecei a conhecer alguns irmãos ontem. Mas num grupo assim, eu acredito que deve haver pelo menos uma ou duas ou três pessoas aqui hoje à noite que tem problema de perdoar alguém. Talvez na sua casa, talvez na sua igreja, talvez na casa dos seus pais, e você já havia saído da casa dos pais, você não perdoou seu pai. Meu pai me abandonou quando eu tinha 7 anos de idade. A minha criação foi terrível. Eu me casei com 17 anos. Eu não tinha maturidade, mas me casei. Eu queria fugir da minha casa, porque a criação minha não foi boa. Eu odiava meu pai, porque ele deixou a minha mãe. Ele deixou ela com dívida. Ele foi correndo atrás de outras mulheres. Ele nos deixou numa situação terrível. Com 7 anos de idade, eu já tinha 2 empregos. Eu vendia jornais da parte da manhã e de novo à noite. Eu odiava meu pai. Eu vi ele quando eu tinha 19 anos de idade. E eu falei feio com ele. Porque quando eu tinha 7 anos era esse tamanho. Quando eu tinha 19 anos, eu era maior do que ele. Eu olhei para ele. Eu te odeio. Nunca mais eu quero ver a sua cara na minha frente. Ele foi embora. Depois de alguns anos, eu converti. Eu queria perdoar meu pai, mas eu não podia achar ele. Irmãos, eu digo hoje à noite, possivelmente na sua vida, alguém que você não perdoou. Eu tinha amargura no meu coração. Mas quando eu perdoei meu pai, mudou
tudo na minha vida. Porque ele foi perdoado por mim. Porque eu fui perdoado por Deus. Inclusive, Deus é o nosso grande exemplo de perdão. Eu não mereci perdão, mas Ele me perdoou, como Ele perdoou você. Agora, eu pergunto a você, na sua casa, tem alguém que você não perdoou? Eu espero que hoje à noite você seja fiel em perdoar a pessoa na sua casa. Agora veja, reconciliação. Não vai haver nunca reconciliação sem perdoar. Se não perdoar, não vai ter nunca reconciliação. Agora veja Efésios 4:32. Seja bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou você em Cristo Jesus. Novamente, revestimento. Sabendo como é necessário de entender revestimento e despojamento, o crente tem esse dever de despojar daquilo que não agrada a Deus e revestir daquilo que agrada a Deus. Mas alguém me fala, mas não é possível. É possível. Sabe por que é possível? Porque Deus habita no seu coração. O amor de Deus, a alegria dEle, a paz dEle, a bondade dEle, a dignidade dEle, a fidelidade dEle, mansidão dEle, domínio próprio, habita em você. Você consegue perdoar. Você consegue amar a pessoa. Porque Deus habita em você. Sem Ele, você não consegue. Então, Deus me capacita para eu possa perdoar. Agora veja, revestimento então significa justamente reabituar-se. E a pessoa que é bondosa, a pessoa benigna, a pessoa amorosa, a pessoa com paz, perdoa seu próximo. Irmãos, esse assunto hoje é extremamente importante, em cima daquilo que eu falei ontem à noite. Veja o que a Bíblia fala. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte a apresentar a sua oferta. A palavra reconciliação é extremamente importante. Eu tenho conta bancária. E a conta bancária é importante para mim, como é para você também. Então, o meu dinheiro fica no banco. Então, eu tenho justamente talão de cheques e eu posso pagar alguns pagamentos assim. Por exemplo, a luz, a comida e outras coisas a mais. Mas o que é importante é que o banco está de acordo comigo sobre a quantia está lá. Não é isso mesmo? Às vezes, eu não sou de acordo com o banco. E quando não tem algo de acordo com o banco, eu vou lá conversar com eles. Eu quero saber por que você fala que eu tenho $1.150, enquanto eu acho que eu tenho $1.600. Então nós temos problema, não tem? Então precisa ter o que? Reconciliação. Onde as duas pessoas, as duas partes, estão em harmonia. Então cada vez que eu faço justamente a parte bancária, todo mês, verificando as minhas contas, eu quero estar de acordo com o banco. Eu quero que o banco esteja de acordo comigo também. Então, a mesma coisa na vida conjugal, na vida familiar. Ou seja, reconciliação é restaurar a amizade ou harmonia. Se você não tem amizade na sua casa com seus filhos, com seus pais, com seu cônjuge,
Se não tem harmonia, você tem problema sério. Sério mesmo. Porque faltou o quê? Uma boa comunicação, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo o perdoou. Agora, alguém tem coragem hoje à noite de levantar a mão dizendo que eu mereci o perdão de Deus? Eu fui tão bonzinho que Deus me perdoou. Irmãos, eu pensava assim quando eu era mais novo. Eu pensava que eu era um bonzinho, sabe, moralista mesmo. Mas eu tinha algo no meu coração. Lembra que eu falei do meu ódio para o meu pai? Mas eu pensei, bem, qualquer um teria odiado seu pai daquele jeito, porque ele mereceu meu ódio. Eu mereço o ódio de Deus em cima de mim. Mas em vez de ele me odiou, ele me ama de tal maneira que ele deu seu filho por mim. Deu para compreender, irmãos? O que eu estou passando para vocês, algo prático, algo que você precisa no seu lar, algo que você precisa na sua igreja. Agora, vamos ver algo a mais. Fornecer um método para que se encontrem soluções bíblicas para os desentendimentos e se mantenha unidade nos relacionamentos. Agora, será que aquilo fala algo para você hoje à noite? Nós necessitamos um método. Lembra que eu falei para o casal e seus filhos? Todo mundo em volta da mesa. E eu estou colocando primeiramente o propósito. Por que eu coloco o propósito primeiro? Para motivar. Eu espero que hoje à noite eu estou sendo bom professor. Para ser bom professor, eu tenho que motivar você pela palavra de Deus que haja mudanças radicais no seu modo de pensar. Para que haja justamente mudanças radicais no seu modo de conversar. Que haja mudanças radicais no seu comportamento em casa. O bom professor é para motivar a pessoa. E para motivar a pessoa, tem que colocar para você um propósito. Então, até aqui, eu coloquei para você água na boca. Falando em água na boca, eu vou tomar água. Dá licença. Alguém me ama, né? Porque a água ontem não foi boa. Mas hoje foi uma maravilha. Dá licença. E eu ia repartir com você, mas não fica bom. Mas tem mais uma aqui. Muito bem. Eu estou colocando água na boca. Você sabe o que isso significa? Quando você coloca água na boca, quando você tem sede, você quer mais, não quer mais? Eu espero que você queira mais hoje à noite, porque eu não terminei ainda. Eu tenho mais 45 minutos. Calma. Água na boca. Muito bem. Agora veja algo mais aqui. 1 Coríntios 1:10 não tem nada a ver com a vida familiar nem a vida conjugal, no sentido de contexto. Mas no sentido de princípios bíblicos, é para o seu lar. É para a sua vida conjugal. Para a sua vida familiar. Veja o que ele fala. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões. A minha pergunta para você hoje à noite, agora seja transparente consigo mesmo. Você tem facções ou divisões na sua casa hoje? Tem desentendimentos na sua casa? Houve uma briga semana passada? Houve uma discussão que você tinha com seus filhos, ou com seus pais, ou com seu cônjuge, onde você percebe que isso criou divisão na sua casa, onde tem problema sério, porque não tem o quê? Unidade. Veja que ele fala, para que não haja divisões entre vocês, sim, todos
estejam unidos num só pensar e num só parecer. Eu digo para vocês o seguinte: vocês querem saber o que eu quero falar? Digam sim. Você não acordou ainda? Vocês querem saber ou não? Digam sim. Ok, muito bem. Vocês sabem que eu e a minha esposa, nós não temos sempre a mesma ideia. Ou você, a sua esposa sempre tem a mesma ideia que você tem? Às vezes ela tem outra ideia, né? E você não gosta da ideia dela, né? E às vezes ela não gosta da sua ideia. Mas eu, a minha esposa, nem sempre tem a mesma ideia. Mas eu digo para vocês que nós temos o mesmo propósito. Nós temos o mesmo alvo. Nós temos a mesma mente. Sabe por quê? Porque nós obedecemos à palavra. Porque ela nos orienta. A Nancy, tanto como eu, nós temos justamente um alvo entre nós dois. Sabe o que é? Agradar a Deus. Para agradar a Deus, eu preciso obedecer os 2 grandes mandamentos. A minha esposa, o alvo dela é guardar os 2 grandes mandamentos. O propósito dela, mesmo que ela tenha outras ideias, ela ama Deus, ela me ama, ela me ouve, ela está submissa à minha pessoa. Mas, por outro lado, eu tenho o mesmo propósito. Eu sou servo dela. Todo dia, na minha casa, antes de ela levantar da cama, eu levo para ela café. Todo dia. Eu me levanto às 5:30, ela se levanta às 7:30, 8 horas. Eu acordo ela com café. Sabe por quê? Eu amo ela. 2 grandes mandamentos. Jesus falou o seguinte: eu não venho para ser servido, eu venho para servir. Papai, é para você servir a sua mulher. Filho, é para você servir seus pais. Você percebe que nós estamos imitando quem? Nós temos sido conformados à imagem de Cristo. E nós devemos ter o mesmo pensar, o mesmo parecer. Agora veja o seguinte: quando se trata desse assunto, Filipenses fala algo que o casal precisa ouvir. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu digo para vocês hoje à noite que esse trecho bíblico, a chave do meu casamento, a chave da minha vida conjugal. Porque eu fico olhando para Nancy como uma pessoa superior. Ela, a minha dama. Ela, a minha amiga. Ela, a mãe dos meus filhos. A avó dos meus netos. A avó dos meus bisnetos. Eu amo ela, eu procuro colocar ela numa posição superior a mim mesmo. Eu não estou me gabando. Às vezes, eu piso na bola. Mas eu volto novamente com esse propósito. Percebe, irmãos? Agora, outra coisa. Veja bem. Eu procuro os interesses dela. Vocês sabem que houve um tempo que eu não gostava de andar no shopping. É uma droga. Andar no shopping. Mas a minha esposa, ela ama andar no shopping. Então eu pensei comigo, então eu vou mudar meu jeito. Hoje eu procuro os interesses dela. Vamos para o shopping. Ela quase caiu morta. E ela não gosta de futebol. Mas hoje ela está assistindo futebol comigo.
Sabe por quê? Porque ela me ama. Ela procura meus interesses. Mesmo que ela não goste de futebol, ela fica ao meu lado. Irmãos, é chato torcer pelo seu time e ninguém está ouvindo. Certa vez estava sentado, gol! Ninguém está ouvindo, então não fico calado. Mas com ela lá na sala, eu olho para ela e digo, gol! E ela faz a mesma coisa. Percebe, irmãos? Porque ela procura meus interesses. Agora, certa vez, ela gosta de sandália. E sabe que nós temos um lugar em nossa casa, parece que é uma loja de sandálias. Ela tem tantas. E certa vez estava andando com ela lá no shopping, lá em São Paulo. Eu fiquei em frente à vitrina de uma loja que tinha bastante sandália ali. Eu chamei Nancy, vem cá. Ela ficou assim. Nancy, olha aqui, você não acha uma gracinha aquela sandália? Por que você não experimenta? Eu não estou mentindo, irmão. Agora, eu não gosto, mas ela gosta. Deu para você entender, esse trecho bíblico não é para a vida conjugal especificamente. É para a vida do crente. Muitas vezes o pastor procura trechos bíblicos voltados somente para a vida conjugal ou a vida familiar. Eu digo para você que toda a Bíblia é para a vida conjugal. Toda a Bíblia é para a vida familiar. Então, o que eu estou vendo aqui, justamente um trecho que fez uma mudança radical na minha própria vida. Mais uns propósitos aqui. Desenvolver o hábito de tomar decisões diárias de modo bíblico. Vocês sabem como é fácil tomar uma decisão, mas de modo bíblico você tem que avaliar. Hoje foi feita uma pergunta a mim e eu não podia responder. Eu não podia responder porque eu não tinha todos os fatos. Quando você não tem todos os fatos, como você vai ajudar pessoas? Quando você não está ouvindo os dois lados. Sempre tem dois lados, de qualquer assunto tem dois lados. Então você percebe que você precisa desenvolver um hábito para que você possa tomar uma decisão diária, justamente voltado de modo bíblico. A minha esposa, ela confia nas minhas decisões. Só que eu não faço por mim mesmo. Nós fazemos juntamente a decisão. Mas ela respeita justamente a minha liderança. Apesar de, algumas vezes, ela tem ideias boas que eu não tenho, e isso me ajuda. Porque ela tem justamente liberdade de não concordar comigo. Irmão, homem, me escute bem. A sua mulher talvez seja a pessoa que ajude você mais que outra pessoa. Ela conhece você mais que você conhece a si mesmo. E a esposa, a mesma coisa. Seu marido conhece você melhor do que qualquer outra pessoa. Mas às vezes a gente não escuta o que ela fala nem o que ele fala. E nós devemos entender, para desenvolver hábitos, para tomar decisões diárias de modo bíblico. Agora veja esse trecho aqui. Ao homem pertencem os planos do coração. Irmãos, eu tenho tantos planos na minha vida. Mas veja o que fala. Mas o Senhor vem a resposta da língua. Eu tenho meus planos, mas eu sou submisso a Ele. Eu procuro tomar decisões bíblicas dentro da minha casa. Com a minha vida particular, juntamente com a vida conjugal, a vida familiar. Agora, veja o seguinte. Pré-requisitos para você dirigir a primeira mesa de conferência. Comece com julgar a si mesmo. Ouviram? Começa a julgar a si mesmo. Porque, irmão, é fácil para você julgar outra pessoa, não é fácil? Eu conheço todos os defeitos da minha mulher. Sabia?
Eu conheço todos os defeitos dela. Às vezes, eu não conheço meus defeitos. Sabe por quê? Porque eu julgo ela, eu não me julgo. Para você ter uma conversa correta com a sua mulher, com seus filhos, com seus pais, com seus colegas, com seus irmãos, a primeira coisa, você precisa julgar a si mesmo. Isso não faz parte da nossa natureza. Veja o que nós podemos ver aqui. Davi, por sua vez, que ele fez, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê a minha conduta, algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Davi praticava justamente diante de Deus autoconfrontação, autoavaliação. Sonda-me, ó Deus, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê a minha conduta. Agora, minha pergunta hoje, você tem pensado dessa forma hoje? Irmãos, eu estou memorizando diversos trechos bíblicos que eu falo comigo quando estou tomando banho. Antes de tomar café, eu já havia citado comigo mesmo 100 versículos. Eu fico decorando um versículo por semana. Mas eu fico escolhendo os versículos que me colocam na parede. Eu procuro os trechos bíblicos que me ensinam, que me mostram como eu devo me despojar daquele comportamento que não agrada a Deus. Então Deus fala comigo dentro do chuveiro lá. Ele está lá comigo. Eu não tenho vergonha nenhuma de estar com ele lá. E eu converso com ele. Mas ele conversa comigo primeiro. Antes de sair da minha cama, eu já falo 2 versículos. Esses 2 versículos já me colocam no eixo para eu saber como eu devo agir hoje. Deu para compreender, irmãos? Ouvir a palavra, ler a palavra, estudar ela, memorizar ela, meditar nela e praticar ela. Sonda-me, ó Deus, prova-me e vê se em minha conduta algo que te ofende. Jesus falou, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Hipócrita. Agora veja, nós devemos entender que quando você julga outra pessoa, você já se torna uma pessoa hipócrita. Veja o que ele fala. Ele fala, primeiro tire a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Quando eu converso com a minha esposa sobre algo que eu percebo, que ela fez, que ela precisa uma correção, que ela precisa uma repreensão, a primeira coisa eu vou me julgar. Lembra que eu falei sobre cinema? Ela me ofendeu lá. Mas eu pensei comigo, ela me ofendeu, mas quando eu examinei, quando eu me julguei, eu ofendi ela. Agora, ela reagiu, não resta dúvida que ela não foi correta na reação dela. Mas é para eu julgar a minha pessoa primeiro, depois para ajudar ela. Isso que Jesus está dizendo. Primeiro, tira a viga do seu olho. E daí você pode ter justamente condições de ajudar seu próximo, tirar o cisco do olho dele. Agora, voltando, veja novamente. Peça que outros membros da sua família, no desenvolvimento de um método para a comunicação bíblica de um com os outros. Agora vamos explicar isso aí. A primeira coisa, antes falando a verdade em amor. Por gentileza, Nancy, me ajude. Nancy, você tem que me ajudar. Percebe a diferença? Falando a verdade em amor. Irmãos, quando você pratica a palavra, a sua vida conjugal vai melhor. A sua vida familiar vai melhor. E nós estamos pegando princípios bíblicos sobre nosso comportamento. E cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Colossenses 4:6, que nós abordamos ontem,
o seu falar seja sempre agradável. Quando eu falei para ela, Nancy, você tem que me ajudar. Não foi agradável. Mas se eu tivesse falado para ela, Nancy, por gentileza, me ajuda. Agradável. Às vezes, quando eu estou num lugar, um restaurante, eu falo para o garçom assim, por gentileza, você poderia. Mas às vezes você gosta de mandar nele, né? Porque você sabe que ele está servindo você. Mas a Bíblia não fala para você servir a ele. Deu para compreender? Nós devemos ter palavras agradáveis, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Agora, para conversar com o seu pastor é fácil. Agora, pode ser se nós estivéssemos trabalhando juntos todo dia, pode haver momentos que não é fácil. Mas tem que ser agradável a ele. Mesmo que ele não mereça. Eu sou obrigado a ser agradável ao meu próximo. Nesse caso, nós estamos falando da vida conjugal, a vida familiar. Veja outra aqui. Perdoe de coração. Ouviu o que eu falei? Perdoe de coração. Ou seja, a pessoa nem arrependeu-se e você deve perdoar. Mas as pessoas dizem que, mas eu não posso perdoar porque eu não posso esquecer o que ele fez para comigo. Ele me ofendeu tanto, não tem como perdoar. E você, foi perdoado por Deus, não foi? Será que ele joga na sua cara o que você fez? Não joga, ele perdoou. Ele perdoou você. Agora veja, eu devo perdoar de coração. Quando Jesus estava ali na cruz, que ele falou para seu pai? Pai, perdoe-lhes. Mas ele não conseguiu perdão, mas ele perdoou de coração. Ele concedeu perdão só para uma pessoa naquele dia, o ladrão a seu lado. Porque aquele ladrão arrependeu-se. Ele perdoou, ele concedeu perdão. Mas ele, de coração, já perdoou todo mundo. Só que ele não podia conceder perdão, porque não houve arrependimento. Sem arrependimento, você não pode conceder perdão para a pessoa, mas você pode perdoar de coração. Mesmo que meu pai não havia pedido perdão, eu perdoei meu pai de coração. Tirou a minha amargura. Aquela raiva que eu tinha, não tem mais. Agora veja, Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Se não perdoar a pessoa, estão me ouvindo bem? Digam sim ou não? Sim. Estão me ouvindo bem lá em cima? Ótimo. Agora todo mundo fica de pé, todo mundo, fique de pé. Todo mundo. Agora você vai me imitar. Agora podem sentar. Todo mundo acordou, né? Até eu gostei, eu acordei também. Está pegando sono aqui. Agora veja o seguinte, voltando novamente. Antes de começar, explique detalhadamente cada participante como será a mesa de conferência. Ou seja, você precisa explicar para sua esposa, para seus filhos, como vai ser justamente o comportamento em volta dessa mesa, tratando um problema delicado. Por exemplo, esse casal que eu falei para vocês, que na semana antes de viajar para cá, eu falei para o casal sobre o assunto difícil para o casal, tanto como para o filho. Sabe o que foi? Computador. Porque ele gasta muito tempo no computador. E ela, a mãe dele, ficou com tanta raiva, que quando ele estava na escola, ela pegou o computador dele, ela foi fora da casa
E tinha uma caixa de lixo lá, ela, pá, quebrou tudo. O filho voltou para casa, cadê o meu computador? Eu quebrei, você abusou os regulamentos, você não pode ter mais computador. Será que ela foi agradável? Não era o computador dela, era dele. Não é para ela tirar o computador dele daquele jeito, está me entendendo? Mas ela tinha uma raiva tão grande que ela achava, eu vou resolver o problema de uma vez para sempre. Vou quebrar o computador. Quando ela estava sentada lá na sala de aconselhamento bíblico, o filho estava aqui, ela estava na minha frente. Eu falei para ela, você pegou o computador dele? É dele ou seu? É dele. Você quebrou? Quebrei. Você compra outro para ele. Ela não gostou. Não, é dele. Agora, você pode dar uma orientação para ele. Você pode dar uma consequência para ele. Mas você não tem direito de quebrar o computador dele. Você ofendeu o seu filho, agora mesmo peça perdão dele. E ela, me perdoe. Ah, espera aí, não gostei. Você está pedindo perdão de quê? Filho, me perdoe pela maneira que eu agi. Ah, não gostei. Seja específico. Filho, me perdoe, quebrei seu computador. Por favor, me perdoe. Ele sabe, não vou perdoar não. Daí é a minha vez de falar com ele, né? Eu falei, se você não perdoar, você não é perdoado. Não que ele perca a salvação. Ele perde relacionamento com Deus, porque não perdoou. Irmãos, os dois aprenderam algo muito importante naquele dia. Mesa de conferência que eu tinha justamente no meu gabinete. Eles estavam em volta na mesa, estavam ensinando a eles como se comunicar entre eles de uma forma correta. Apesar do seu sentimento. Porque o sentimento dele, ele não queria perdoar. O sentimento dela, ela não queria pedir perdão. Para ela foi correta. Para ele foi correto. Então você percebe que você tem um problema sério. Agora veja outro aqui. Recordem o quê? Os propósitos da mesa de conferência. O propósito, harmonia. Propósito, amizade. Propósito, paz dentro do lar. Agora vamos ver outro aqui. Recordem também os princípios bíblicos para conduzir uma mesa de conferência. Ontem eu dei para vocês alguns princípios bíblicos sobre a sua boca e seus ouvidos. Não dei? Dei ou não dei? Quem entendeu o que eu dei ontem? Ninguém entendeu? Você entendeu alguma coisa de ontem? Se levanta aí. Me fala uma coisa que você entendeu ontem que você deve praticar hoje. Você gravou isso aí? Depois passa para a mulher dele. Ótimo, muito bem. Ótimo. Agora veja. Ele está aí, né? Ótimo. Depois eu chamo você, viu? Muito bem. Agora vamos ver algo a mais aqui. Tenham por base a palavra de Deus, pois as escrituras são autoridade em questão de fé e, digam, conduta. Agora, se eu estivesse na sua casa hoje, como foi a sua conduta hoje com a sua mulher, com seu marido? A sua conduta hoje? Com seus filhos, com seus pais? Nós estamos fazendo justamente uma autoavaliação do nosso comportamento no dia de hoje. Como foi o seu comportamento no dia de hoje? Agora veja algo que nos ajuda. As escrituras são justamente autoridade. Quando eu trato problema, eu abro a Bíblia.
eu mostro para a pessoa, porque Deus que julga, eu não julgo. Deus que julga, eu não julgo. Mas eu faço uso da palavra de Deus para que Ele possa julgar você de acordo com a sua própria palavra. 2 Timóteo 3, 16, 17, toda escritura inspirada por Deus é útil para ensino, ou seja, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, ela é útil. Então, na mesa de conferência, você precisa fazer uso da palavra. E para você fazer uso da palavra, você tem que estudar ela. E estar aqui na igreja, aos domingos, não é suficiente. Você precisa ter vida devocional. Você precisa ter uma ajuda do seu pastor para ele poder falar para você. Vamos fazer um estudo assim na sua casa. Você faça assim, 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 vai ajudar você. Ele deve orientar você sobre vida devocional. Se você não sabe, pergunta a ele. Diga para ele, eu nunca fiz vida devocional na minha casa. Pastor, me ajude, como eu faço isso aí? Que seria o primeiro passo? Deu para compreender? Faça uso da palavra. Para o quê? Ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Agora veja o propósito. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra, ou seja, ele deve ser uma pessoa com maturidade. A palavra facilite justamente a maturidade de você. Você está ouvindo a palavra, você está lendo a palavra, você está estudando a palavra, você está memorizando trechos bíblicos, você está meditando nela, você está praticando ela. Ela facilita você ter uma vida conjugal, uma vida familiar que é uma bênção para nosso Deus. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra tem utilidade. Ela é viva, ela é eficaz, ela é afiada, ela penetra, ela divide. Agora veja o propósito. Julgue os pensamentos e intenções do coração. Quando você tem a família em volta da mesa, você está tendo justamente uma mesa de comunicação, ou seja, uma mesa de conferência, onde você está aplicando justamente regulamentos bíblicos, princípios bíblicos, deixando a palavra, ela vai discernir o coração da pessoa. Eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu coração, mas cada vez que eu leio a palavra, cada vez que ela está colocada na minha cara, ela está fazendo ensinamento do meu coração. Ela facilite para eu compreender como é meu coração no dia de hoje. Agora veja algo a mais aqui. Sejam verdadeiros. Agora isso está na cara, né? Mas vocês sabem que nem sempre que o marido é verdadeiro com a esposa, nem a esposa com ele, nem os filhos com os pais, nem os pais com os filhos. Nem sempre você é verdadeiro. Você deve ser sempre verdadeiros diante de Deus e diante do seu próximo. Efésios 4:15. Antes, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira, falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, nós estamos vendo aqui verdade e mentira, despojamento, ou seja, desabituar-se. E ao mesmo tempo nós estamos vendo o revestimento, ou seja, reabituar-se. Então nós entendemos, para ser verdadeiros, nós temos que deixar a mentira. Nós temos que deixar a decepção. Agora, vamos ver algo a mais aqui que facilite compreender melhor.
Sejam amorosos, benignos no falar, evitando conversas que resultam em discussão. Lembra que eu falei para você, quando me converti, eu tinha uma discussão com a minha esposa, naquela noite, na estrada, ou sozinho, eu ouvindo Billy Graham, eu me converti. Mas eu tinha vergonha da discussão que eu tinha com ela. Logo mais aquilo voltou para mim. Mas que boca suja que você tem. Agora eu não falei nenhuma palavra padrão. Mas eu falei palavras pesadas para ela. Agora eu sei que talvez eu seja o único que tem feito aí. Palavra pesada. Não foi palavra feia, mas ela foi colocada de uma forma pesada. Deu para compreender? Agora veja o seguinte. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Revestimento, ou seja, arrebituar-se, e despojamento, ou seja, desabituar-se. Agora, você talvez seja um pouco enjoado de ouvir isso sempre, desabituar-se, reabituar-se. Mas eu quero que você esteja gravando na sua cabeça, no seu coração, na sua vida, que quando você está olhando para a palavra, é para você ver, será que tem algo que eu devo me despojar? Será que tem algo que eu devo me revestir? Então, quando estou lendo a palavra, ela me confronta de uma forma boa, para eu saber o que eu devo deixar, abandonar. Efésios 4:15, novamente, antes falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, nem conversação torpe, nem palavras vãs. Agora, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Agora, veja, nós estamos falando sobre amor novamente. Lembra que nós começamos nossa aula hoje à noite, 2 grandes mandamentos. Amará teu Deus, amará teu próximo. Falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Revestimento. Reabituar-se com o amor de Deus na sua vida. Isso significa, então, que uma necessidade de despojar-se também. Então, nós devemos despojar de algumas práticas que não agradam a pessoa de Deus. Então, revestimento, ações de graça. Só nesse trecho bíblico, você percebe quantas vezes que Deus nos confronta. Despojamento, revestimento, desabituar-se, reabituar-se. Agora, Colossenses 4:6, novamente, o seu falar sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Agora, não usem palavras torpes, mas somente palavras edificantes. Agora, palavra torpe, o que eu devo fazer? Eu devo me despojar. Palavras que arrasam a pessoa. Despojamento. Desabituar-se. E eu devo o quê? Revestir-me com palavras edificantes. Aquilo que edifica a pessoa. Romanos 14:19, por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Na sua casa, você precisa se esforçar para você manter harmonia e paz na sua casa, edificando. Muito bem, estou vendo que é 21 e 25. E o pastor queria que vocês pudessem fazer pelo menos 3 perguntas hoje. E nós vamos terminar nosso estudo amanhã à noite. Eu não tenho pressa. Quantidade é boa, qualidade melhor. Você percebeu como eu demorei hoje? Porque você não aprende com tanta facilidade. Eu preciso demorar mais. Porque esse assunto de comunicação é de suprema importância para a sua vida. Então, 3 perguntas. Uma pergunta lá em cima, outra aqui desse lado, outra pergunta daquele lado. Em cima, você tem pergunta lá, alguém? Bom professor.
Não Isso. tem nenhuma pergunta. Foi compreendido bem Tudo. lá. Tem uma aqui, pastor. Tem uma aí, né? Essa pergunta veio, na verdade, ontem. Ok. Parece muito simples, mas, mesmo assim, homem pede perdão. Segundo a irmã que escreveu, ela coloca na questão homem a figura masculina. Ok. Homem masculino, ele deve perdoar. Isso pergunta assim, né? Pede perdão? Ele deve pedir perdão? Ele deve, se ele ofendeu. Porque a própria Bíblia fala, se você ofender alguém, nós vemos, então, lembra que a Bíblia fala hoje à noite, se você está apresentando justamente o quê? Algo no altar de oferta, e ali você lembra que você ofendeu alguém, você vai o que? Reconciliar com a pessoa, e para reconciliar com a pessoa, você precisa pedir perdão dela, porque você ofendeu. Eu vou contar para você algo que eu fiz com meu filho. Eu tenho um filho que tem 50 anos de idade, é o filho mais novo que eu tenho. E 2 anos ele não falou comigo, 2 anos. Já pensou, 2 anos, não falou comigo. Porque ele jura que eu ofendi ele. Mas, a meu ver, não foi uma ofensa, mas para ele foi uma ofensa. Depois de 2 anos, pensei comigo, olha, eu não ofendi, mas ele acha que eu ofendi. Para ele, ele foi ofendido. Sabe o que eu fiz? Eu pedi perdão. Mesmo que na minha cabeça não houve nenhuma ofensa minha para ele, mas na cabeça dele houve ofensa. E sendo que eu tenho mais maturidade do que ele, eu pedi perdão. Vocês sabem que hoje nós temos uma vida mais ligada hoje do que nunca. Só porque o homem, Bill, pediu perdão dele. Mesmo que eu esteja pensando, tivesse pensando comigo mesmo, mas eu não ofendi. Mas para ele, ele foi ofendido. Eu pedi perdão. Deu para compreender? O homem deve pedir perdão. Mas sendo que foi masculino, a mulher tem que fazer a mesma coisa. Não jogue somente no homem, é dos dois. Segunda pergunta, aqui. Eu queria saber se a proposta da mesa de conferência é apenas para os momentos de crise, ou poderá ser também uma prática devocional, esse momento da conferência. Uma boa pergunta. Ele havia feito uma pergunta se a mesa de conferência só quando tem crise. Os dois. No início, você às vezes já tem certas dificuldades na comunicação. Então, você pode ter vida devocional em cima da mesa de conferência onde você está tratando problemas que não foram resolvidos. E depois, quando você já tem uma prática boa, daí você somente utiliza a mesa de comunicação quando você tem algo crítico que você percebe que a emoção está bem alta e você chama a família e você senta com a família e você trata aquele assunto delicado. Agora, amanhã à noite eu vou terminar essa parte. Boa pergunta. Mais uma pergunta? Só levantar a mão que eu levo o microfone. Todo mundo entendeu? Então, eu tenho uma pergunta. Tem. Quem vai me levar para lanchar hoje à noite? Boa pergunta, não é? E por falar nessa pergunta, irmãos,